E aí, pessoal, estamos de volta. Ele é ator, apresentador, roteirista e comediante, não necessariamente nessa ordem, tá? É um cara que eu conheço pessoalmente há pouco tempo, mas já se tornou um grande amigo, que todo mundo sabe que aqui só vem quem é meu amigo, né? Então, fiquem ligados que depois da vinheta eu vou apresentar para vocês essa fera. Márcio Padilha apresenta Padcast, o podcast do Padilha. Gabriel Carbonelli do Couto. Aí, caramba, já divulgou meu nome completo. Exatamente. Vamos ver todas as minhas dívidas que Procura aí na justiça, que vocês vão saber que, pelo nome da fera, vocês acham quem é. Totoro, meu querido. Totoro meu nome eu perdi, né? Então, tipo, meu nome é Gabriel, assim, hoje em dia, só a família e meus amigos de mais de 15 anos atrás que me chamam de Gabriel, assim, hoje em dia. A legião de fãs vai de Totoro. E como é que nasceu o Totoro? Cara, Totoro é o nome de um personagem de um anime, né? Que é meu amigo Totoro, o nome. Eu, quando era jovem, eu ia nesses eventos no início dos anos 2000 de anime e tal. E aí, sei lá, era o apelido que eu tinha na época. E aí, quando a gente começou a fazer o Anões em Chamas, né? Que foi o segundo projeto, na verdade, que eu fiz na internet. Então me mata uma curiosidade, porque eu achava que era o Anões em Chamas. Então, tem um que tu não deve... Eu sei que tu deve ter feito tua pauta, mas esse é obscuro mesmo. O primeiro projeto que eu fiz na internet foi um canal de MMA que eu tinha. Olha. Que era eu com o Gustavo Chagas, que já veio aqui. Meu brother. O Gustavo, botafoguense também, né? E o Osiris também, que era um outro amigaço nosso. Foi a primeira vez que eu tive na internet. Era um canal chamado Armlock, e era bem na época que a gente começou a se empolgar com UFC e tal, do 2007, na época que, o Lyoto Machida tava bem pra caramba e tal. O Anderson Silva, né? Claro, né? E aí a gente fez esse canal de MMA e, foi um projeto super legal, cara. A gente até hoje eu penso que se eu tivesse continuado a gente tivesse continuado um pouquinho mais, a gente poderia ter estourado legal, assim, sabe? Hoje vocês seriam maiores do que o do combate. Não, combate eu não sei, né? Mas é que, mas tem uns canais legais de MMA e tal, e muita gente até chegou a conhecer a gente e tal, por causa disso. Mas foi maneiro, pra mim foi uma puta experiência de estar criando conteúdo pela primeira vez na internet. E também, aí não era como ator, né? Era como comentarista, apresentador, né? assim, né? Analisando e tal, que é uma coisa que eu gosto de fazer, né? Tipo, eu também curto fazendo. Até no meu canal de games, assim, que eu faço também, né? Eu faço live também, faço Twitch, eu gosto de conversar com as pessoas. Entendi. Assim. Não, você é muito comunicativo e vocês têm, falando já generalizando... Aliás, queria só dizer que, mas você estava falando aqui que me considera já um amigo depois dessa mesa aqui Agora somos irmãos. É isso. Gente, é aquele agradecimento especial de sempre. A Adega do Pimenta não erra com a gente. Estão sempre junto com a gente. Esse chopinho Brahma gelado. Hoje temos um mix de patê, temos croquete, pãozinhos alemães. Tá um espetáculo. Eu caprichei aqui pro Totoro. Bom demais. E depois tem uma novidade, hein? Loja Gloriosa mandou para mim uma garrafinha do Botafogo. Caraca. Que é térmica, tipo a Stanley. Então, quando o nosso shopping estiver acabando aqui, a gente vai pegar aqui, ó. Vou te dizer uma coisa séria. Espera aí. Passa a mão. Como é que é o negócio aqui? Não, ele... Mas passa a mão, mostra aqui o grau. Quantos graus? 8 graus. Aqui, não, 7. 7 graus. Tá caindo, 7 graus. A outra aqui eu não sei o que eu fiz, tá? Mas é isso, a Adega do Pimenta, gente, aqui em Santa Teresa, e tem o Refefer, que é a filial deles no Leblon, na Conde Bernardotti, sempre arrasando com essas coisas. Mas vamos lá, Totoro, você começou como analista, não tinha nada de comediante, era sério o programa? Foi isso. Aí a primeira coisa que eu fiz de audiovisual, assim, tipo, foi até um pouquinho antes do canal Armlock. Foi o Ian, né? O Ian que é diretor do Porta, um dos fundadores do Porta, né? Ele estava dirigindo um longa que ele fez,
que nunca foi lançado, né? Olha, cinema brasileiro, né? Isso acontece muito, né? Podia ser pior o longa, tinha um elenco super legal, tinha o Gregório fazia parte, né? Porque o Gregório estava meio que começando, até o Danilo Gentili, se eu não me engano, fazia parte, assim, sabe? Era elenco, não sei se agora estou na dúvida se o Porchat estava nesse filme ou não, mas enfim, ele estava filmando esse longa, e aí ele era muito amigo do Gustavo e do Osiris, né? Estudaram juntos e tal. E ele sempre me encontrava, tipo, na festa, aniversário do Osiris e tal, eu encontrava por aí. Aí ele comentou que ele tava... que ele gostava da minha cara e queria que eu fizesse uma cena lá, uma cena que eu não precisava nem, tipo, falar nada. Eu subia num telhado e pegava um binóculo e olhava o negócio. Foi gravado na casa dele até. Ele morava... Não vou falar onde ele mora também, né? Porque, morava na rua tal. Agora ele tá lá em São Paulo, bem de vida. Mas, enfim, e aí ele guardou a minha cara, né? E aí quando ele foi fazer... Aí eu acabei fazendo o canal Armlock, né? E aí quando ele fez o Anões e Chamas, ele me chamou para me convidar para participar de um vídeo. E aquele, não sei quanto que você acompanhou lá, nós chamamos que é em terra de cego, as pessoas vão morar na sua casa. Tem uma passagem nesse vídeo que é hilária. Um dos invasores está lendo com a luz apagada. É o Gustavo, inclusive. Isso, o Gustavo. E quando o cego entra, ele acende a luz. Completamente sem noção. Foi proposital para gerar comentário. Mentira, mas muito bom, muito não foi bom. Uma sacada sensacional. O que eu gostava muito do Anões, assim, é porque assim, o Porta, em certo momento, ele acabou entrando num formato. Sim. Assim, tô dizendo, tipo, a gente está sempre fazendo... O pessoal do Porta tá sempre fazendo coisa nova lá. Mas, assim, entrou num formato que as coisas são um pouco... Tem uma semelhança entre tudo ali, entendeu? Assim, não tudo, mas tem. Você tem consegue muita ver. semelhança. O Anões e Chamas, eu acho ainda que era mais... foi mais experimental, assim. A gente tentava de tudo. Tinha desde coisa assim que era mais uma esquete, tinha coisa animada, que ele fazia aquele negócio que ele fazia com as meias que ele tinha também, entendeu? Não, tinha aquele programa da Amanda, né? Que foi, você, de Ombudsman? Ombudsman, que é Ombudsman era maravilhoso, cara. O convidado não sabia nem o que estava fazendo ali, você muito menos, e os dois se entendiam. Mas a graça desse programa, assim, que até é porque eu realmente não sabia o que eu estava fazendo ali. Aquilo eu não tinha experiência mesmo naquilo. Você assim. teve alguma formação de profissionalização em ator? Cara, Chegou assim, a fazer eu fiz um workshop de teatro com uma companhia dos Atores Invisíveis e tal. Abraço pro Márcio, que foi o professor lá de teatro. Que é o culpado de você estar aqui hoje. E assim, foi uma coisa que eu fiz completamente meio que... Pô, não tem nada... É que assim, é engraçado isso, né? Que eu antes de trabalhar no... Eu já contei essa história algumas vezes, mas enfim, antes de eu começar no Anões e Chamas, eu já estava tipo com 25... Quantos, caramba, tem tanto tempo, é difícil fazer essa conta, né? Mas enfim, vamos supor que eu tivesse com 25 anos, talvez fosse um pouquinho mais. Foi 17 anos atrás, você tá... Não, 17 não foi tanto assim não. Foi 2008. Não, 2010, assim. Anões e Chamas foi 2010. Então são 13 anos atrás, você tá com 38, 25. Por aí, foi isso, 26, 25. E assim, eu nunca não fiz faculdade nenhuma na minha vida. Nunca tinha trabalhado na minha vida também, até os 25 anos, né? E aí, tipo, eu pensei, rapaz, cara, o que eu vou fazer da minha vida agora? Que tá chegando naquela época que a cobrança tá vindo assim, que não tem mais como, né? Você é carioca? Sou. Apesar de eu ter morado em alguns lugares. Eu morei... Na verdade, assim, no estado do Rio, eu já morei em Maricá durante 3 anos e também morei em Santa Catarina durante 1 ano também. Mas, enfim, aí eu tava naquela assim... fase eu tava naquela... Aí eu já comecei a pensar assim, pô, vou fazer o quê, cara? Aí, assim, quando a gente tá na... Não tô querendo desmerecer o trabalho de ninguém, mas assim, quando a gente tá na moral baixa, a gente acha que vai fazer... Pô, a gente quer fazer uma parada muito básica, assim, tá? Sim. Aí a gente sempre... Pô, vou trabalhar, tipo, cara, que já era uma coisa meio louca até pra época. Vou trabalhar como atendente de locadora, era isso que eu pensava, assim. Pra poder pegar os filmes e assistir.
Aí, tipo, ou então, aí um amigo meu falou assim, não, cara, vai ser técnico de informática, é isso, que, pô, você entende um pouco, eu entendia bem pouco, assim, sabe? Mas aí, inclusive, eu tava fazendo isso, eu tava nesse processo de começar a minha... Configurar o computador. Você gosta de videogame desde sempre, né? Sim. Só que eu não era muito bom. Até hoje, tanto que eu nem gosto de mexer no computador. Eu fazia duas coisas. Eu chegava na casa das pessoas, aí eu tirava e colocava a memória RAM no computador. Esse é um dos primeiros Mas passos. realmente resolve. Sim. Olha, a verdade é que resolve em 90% das Sim. vezes. Passar uma borrachinha, né? E ver se a fonte está bem encaixada. Isso. Cara, aí a outra coisa, hoje em dia talvez é um pouco diferente. Naquela época, assim, a maioria dos problemas era na fonte também. Tipo, a fonte, o computador não está ligando. É a fonte, óbvio que é a fonte. Entendeu? Mas eu me lembro que eu tenho uma experiência dessa, cara, que foi assim um negócio que, pô, que eu fiquei. Que assim, que eu fui, era tipo, se eu não me engano, era amiga de um amigo meu que indicou para a mãe e tal para consertar o computador. Eu fui lá com toda a minha experiência lá, longa, aí fui lá, o computador lá não estava ligando, aí tirei, coloquei a memória RAM, não ligou. Ainda, pô, cara, não gostava de fazer isso, mas vamos lá. Até tirei o processador. Às vezes o cooler travava também, né? Pois é. Fiz, não liguei e tal. Mexi na fonte. Aí eu, tipo, e agora? Agora acabou tudo que eu sei fazer. Técnicas. Acabou absolutamente tudo que eu sei fazer aqui. Aí a mulher, cara, a mulher que tava assim, ela olhou pra mim no fundo dos meus olhos e falou assim, pô, tu não tem a menor ideia de qual é o problema, né? Aí eu, tipo, eu falei assim, não tem. Ela falou assim, não, tudo bem, obrigado, cara. Eu fui embora. Eu lembro que eu fui pra casa assim sabe? Tipo... Não colou dessa vez, né? Entendeu? Às vezes não funcionava, né? Então, graças a Deus, aí o Ian me chamou pra ir pra Anões em Chamas, assim, que eu comecei lá. E era sensacional você sempre, aquele os teus personagens sempre tinham uma característica, né? Estavam mortos. É verdade, um dos meus primeiros personagens que eu fiz de um ator foi o morto do CSI no Nova Iguaçu. Que começou no Anões em Chamas, aí foi... O CSI Nova Iguaçu tem uma história engraçada, assim, né? Porque ele começou no Anões em Chamas com uma... Não, na verdade, no primeiro episódio ainda não tinha o Kibi Louco. Não tinha. O Gustavo conta essa história. Era um outro rapaz... Era o Osiris até que fazia. Na época ele trabalhava no... E aí o Kibi viu e falou assim, o Kibi gostou muito. Eu divulgo, mas eu quero participar. Aí, tipo... Aí depois o Osiris acabou saindo do Anões na época e tal. Aí, tipo, a gente fez a... E aí, assim, o Anões, aí tem toda essa história, que ele começou lá no Anões, aí foi pro Kibi Louco, ele ficou tipo, quase como um quadro fixo do Kibi Louco, que, pô, o Kibi Louco ajudou muito. Tanto Anões em Chamas para divulgar, na época blogs eram tipo a energia vital da internet, né? Naquela época, assim... Era o Kibi Louco, eu me lembro do Jacaré Banguela, que Kibi Louco, também era Jacaré Banguela, tinha toda alguns até, tipo, o Não Salvo, por exemplo, já tinha naquela época, e o Não Salvo também, hoje em dia, como a maioria dos blogueiros, assim, que continuaram na internet, eles entenderam que, pô, o caminho de blog já não é mais aquele, né? A galera vai evoluindo, né? Vai mudando assim, as plataformas. Tem gente que não pegou isso, né? Mas quem foi esperto foi se adaptando, né? Mas o Kibi Louco ajudou muito a gente com isso. E aí depois o CSI Nova Iguaçu acabou indo pro Porta, virou o filme eu sempre brinco que o Porta nasceu praticamente do Anões em Chama. Eu tenho essa visão. Mas assim, eu digo assim, Inclusive era você apresentador, né? Entrava de apresentador. Inclusive, eu tô falando brincando isso, mas eu descobri meio que recentemente, tipo, que eu não fui a primeira opção de apresentador eu não falo isso como problema, não, imagina, pô. Mas eles não tiveram coragem de me dizer quem foram as opções que eles tiveram antes. Você foi o único que aceitou, é verdade. Pois melhor, essa é a verdade. Mas enfim, foi, né? Porque o Anões em Chamas, a gente, especialmente como a gente, o Porta, já era uma... Não, então, desculpa, estou me confundindo todo aqui. O Anões em Chamas já era uma produtora. A gente, o Ian... Fundo Filmes do Ian. Fundo Filmes, a gente produziu seriado, por exemplo, pro Multishow e tal, Barata Flamejante, produziu um seriado com dois seriados, eu acho, com o Felipe Neto também, que ele estava... Porque o Felipe era da Parafernália, né? Era da Parafernália, só que assim, o Anões em Chamas antecede a Parafernália, né? A Parafernália foi formada antes do Porta se formar, mas antecede o Anões que em era Chamas. Muito nessa linha também, né? O Felipe tinha um personagem, né? Meio rabugento, que volta e meia alguém ressurge alguma imagem para tentar
e manchar a imagem dele, mas era um personagem, né? Mas aí, enfim, aí já era uma produtora, né? Assim, então, quando eles tiveram a ideia de fazer o Porta, que é aquela história que, enfim, não vou... Bom, vocês sabem, a maioria das pessoas que já conhecem sabe, né? Que eles, a maioria ali estava um pouco de saco cheio de trabalhar com a televisão e tal, estavam querendo ter mais liberdade para fazer o que querem, né? E juntou toda aquela galera, pô, aquela equipe ali, pô, o pessoal assim... Muita gente boa da área da comédia passou pelo Porta. E aí a gente pensou, pô, vamos aproveitar a base de produção do Anões para começar, vai ser o ponto de partida do Porta, né? E é muito legal, assim, porque tem... Eu outro dia, eu fui no Porta, eu hoje em dia não faço mais parte do elenco do Porta, né? Eu ainda fixo, né? Mas do elenco eventual. fixo, mas eu ainda faço coisas, inclusive voltei recentemente com o meu canal de games, que é o tutorial lá pro Porta. Se quiser a gente fala um pouquinho mais disso depois. Mas o que eu tava falando? Então assim, aí eu fui recentemente, aí pô, eu fui ver assim, caramba, da galera da antiga, quem sobrou assim, cara, é muito pouca gente mesmo. Eu digo assim, da parte de produção, né? Claro que do elenco, pô, tem o pessoal que os sócios, o João Vicente, o Gregório e tal. Mas, assim, da época de produção tem o Esteves, que foi o roteirista, entrou no finalzinho do Anões de Chamas, já entrando no início do Porta, que está lá até hoje, assim, sabe? O longa do Animal, com o Sargento Major Tenente Peçanha, que você faz uma participação, sim, né? Faço 3 participações. Na verdade, eu faço 3 personagens. Morto? Ainda tem Morto não podia faltar. Ainda tem um outro personagem que eu faço, ainda tem um outro que esse é o mais secreto ainda, que é só quem assistiu vai reconhecer. É uma produção do Porta ou já é o Quibe com outras histórias? Porque o Peçanha nasce no Porta, sim, né? Sim, então. E é muito escroto. Então, o Peçanha foi um personagem que foi meio que criando-se aos poucos, né? Porque que sempre adorou fazer aquele papel de PM, né? Pô, é ótimo aquilo que ele faz. E aí ele acabou que ele fez aquilo uma vez, 2 vezes, e na terceira vez ele já meio que criou o personagem do Peçanha. O personagem é muito bom, cara. Que virou tipo um dos personagens fixos do Porta, né? Assim, né? Que é muito legal. E aí, não, o Animal ele foi produzido pelo Porta, né? Foi uma produção do Porta, já isso agora bem mais recente, né? O Animal saiu, acho que em 2021, não foi? Foi filmado durante a pandemia. A pandemia e tal. Até me lembro que, pô, quando eu fui... Foi até engraçado, assim, quando eu fui no primeiro dia de filmagem, era a primeira vez que eu estava saindo para trabalhar desde que tinha começado a pandemia, assim, pô, e a galera fez uma segurança absurda, tanto que, pô, quando terminou a filmagem, o pessoal lá que naquela época quem viveu o audiovisual na pandemia sabe o perrengue que a gente passou. O custo que foi, né? Mas eu me lembro que teve uma pessoa que era tipo responsável pela segurança, de saúde, falou assim, pô, queria dar parabéns aí, que esse foi o único set que eu fui que ninguém pegou o Covid. Assim, eu gravei um longa no meio da pandemia também, que foi, cara, era... Ninguém sentava junto para comer, ninguém se falava terrível, assim, direito. Então, e assim, eu me isolei muito, né? Então, assim, eu me lembro que a primeira cena do set, claro, todo mundo com cuidado, máximo e tal, mas era uma cena do set, pela cena que era uma cena de interrogatório, tipo, tinha muita gente, assim, caramba, meu Deus do céu, cara, é hoje que... Mas, por sorte, não graças não a Deus a gente nada, passou disso, acabou esse inferno, né? Acabou oficialmente semana passada, pois né? né? Pois é. Oficialmente mesmo. Aqui no Brochado tive a gente até teve a retirada das máscaras para acabar com essa agonia. Então, doutor, do Porta e o videogame ali, eles sempre andaram em paralelo. Quando é que começa na Twitch? Não, então, é o seguinte, eu sou apaixonado por videogame desde sempre. O meu tio Alfredo, que foi uma das pessoas que me ajudou a me criar, ele sempre foi colecionador de videogame. E, pô, isso é uma coisa que, assim, é engraçado hoje em dia você falar que adulto joga videogame é uma coisa super normal, assim. Mas nos anos 80, 90, assim, o videogame era visto como um brinquedo para criança. Então, assim, era muito raro você ver um adulto que colecionava videogames, assim. O meu tio já curtia pra caramba. Meu tio trabalha até hoje, né? Como mágico, né? Olha que legal. Mágico Carbonelli, ele fez muito show pra criança aí nos anos 90, não, até nos anos 2000 ainda estava fazendo e tal. E aí ele gastava todo o dinheiro que ele ganhava nos shows comprando videogame, né?
Porque o videogame, eu me lembro, você assoprou muito cartucho, né? Claro, Para poder muito, melhorar muito, o contato. Videogame não era barato. Eu me Não, lembro que, nunca foi barato, nunca foi barato, assim. Teve uma época que foi uma época boa, que era a época que a pirataria estava rolando solto, e é verdade que isso, para a questão de acessibilidade, assim, entendeu? Existe toda uma questão ética, moral sobre isso, assim, mas a verdade é que ajudou muito a difundir, entendeu? Isso aí é indiscutível, assim, sabe? Porque eu me lembro, assim, meus filhos... Ninguém no Brasil tem dinheiro para comprar videogame. Hoje em dia você vê isso nos preços atuais, né? Então... Os meus filhos começaram com Atari... Aí depois eles foram sempre para a linha do Nintendo. O Nintendo cinza, aí depois o Cubo. GameCube. Isso. E aí tinha o Nintendo 64. O 64 foi antes. O 64 e o GameCube. Foi isso. E depois um pequenininho... É o Switch, é o atual, é o último, é isso. Mas antes desse, que hoje que desmembra, não sei o quê, meus filhos sempre tiveram videogame. Então teve aquele Wii U, o nome que teve? Era um que pequenininho. Que tu tirava a tela. Não, devia ser o portátil. O portátil. DS, 3DS, isso. Eu gostava do Wii. Eu posso comer? Desculpa. Deve comer. Pô, a Adega do Pimenta fez esse... Eu vou comer aqui. Pode comer à vontade. Quer uma mostardinha? Essa mostarda escura é uma delícia. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. Isso aqui é pra comer, velho. Não é cenográfico, não. Pensando o quê? Que isso aqui é brochada? Eu vou falar pro Magal pra gente colocar essa... Vai ter que fazer uma parceria. Vamos fazer uma parceria. Fábio, Will e Gustavo. Tá aqui já a recomendação. Brochada Sinistra tem 130 mil inscritos. 130 mil inscritos, Uma média de 80 mil pessoas vendo cada vídeo. No vídeo, quando lançado, já chega. Um programa divertidíssimo. A minha diversão de toda sexta, terça e sexta. Eu não tinha que estar aqui, mas eu venho espontaneamente. Acabamos de fazer a vinheta nova de abertura, né? Ficou bacana, né? Duca Alves arrasou. E a Adega do Pimenta, cara, é um parceiraço. Cara, o Fábio já esteve aqui. Ele é sommelier de cervejas formado. Caramba. E ele explica cada prato desse, cara, a vitelinha, que é o bezerrinho, que ainda não fez muita coisa, o patê de fígado de porco, fígado de coisa. É aqui em Santa Teresa, né? Aqui em cima, 300 metros daqui. Pô, tem que ir um dia depois daqui também, um dia que a gente lembrar de gravar para fazer uma festa lá, cara. E eles fazem umas comidas, fazem aquele joelho de porco, faz o Kassler, que é o carré defumado, que é uma delícia também. Isso é pasta de... Isso são patês, é um mix de patês. Então, mas isso é um patê de... Ele explicou aqui, deixa eu ver se eu lembro. Isso aqui parece salaminha, tipo, é um patê de salaminha. É um patê de carne vermelha. Aí tem 2 bovinos e tem patê de galinha, de frango, né? E tem um suíno. Agora, pelas caras, não sei dizer. Eu sei que são todos deliciosos, a gente recomenda muito. E é um parceiraço. Manda um chopinho da Brahma. E vamos fazer aí, vamos conversar aí, ver se a gente consegue fazer uma parceria pro Brochada. Pô, com certeza. E você é adepto do console ou você migrou pro PC numa boa, sem maiores... Pode comer. Não. Então, eu gosto de tudo. Eu gosto de jogar tudo ao mesmo tempo, se possível. Então... Já teve período da minha vida que eu... Na verdade, assim, se for somar, eu passei mais tempo jogando no PC do que no console, né? Console, assim. Mas eu gosto de tudo, assim. Porque o PC você compartilha na Twitch, né? É mais fácil. Pra mim, hoje em dia, eu faço live, é mais fácil. Eu tenho como transmitir também do console. Do console? Tenho, já tenho esquema. Eu uso um segundo computador. Porque os consoles hoje nada mais são do que verdadeiras CPUs, né? Tem um HD, armazena os jogos ali, né? Eu me lembro, hoje em dia, por exemplo, antigamente o PlayStation 3, principalmente, ele tinha um hardware, um negócio super avançado. Sim. Na época, que era um negócio de processamento por célula, um negócio que era dedicado pro game, né? Até, o pessoal parece que usou até para montar supercomputador. O pessoal comprou 70, 100 PlayStation 3 chegou a usar. Mas assim, hoje em dia não. Hoje em dia a arquitetura é muito parecida, né? Tá. Mas aí, assim, você estava contando de como é que foi que
que eu comecei com essa coisa de trabalhar com videogame, né? Que a parte engraçada que eu queria explicar isso, que videogame é uma coisa que eu sempre ainda amo fazer, que é jogar, né? E aí, assim, eu várias vezes, eu já acompanhava um monte de canal de YouTube, acompanhava muito canal gringo de YouTube, que, aliás, videogame também foi o que me fez aprender inglês, né? Eu aprendi inglês, assim, jogando videogame, jogando jogo de RPG, com muito texto e tal. E aí, tipo, eu pensei várias vezes, caramba, eu tinha que fazer um lance de jogos e tal, mas eu tinha um pouco de medo, um receio de, tipo, será que a partir do momento em que aquilo deixar de ser só diversão, virar trabalho, vai afetar a forma que eu gosto daquilo, entendeu? E hoje em dia eu reconheço que é uma besteira isso, é o contrário, né? Trabalhar fazendo o que a gente gosta É muito melhor. é a melhor coisa que tem, né? Apesar de que sim, às vezes afeta um pouco a coisa. Às vezes, caramba, você tem que, jogar um jogo que você não está muito afim de jogar mais do que você deveria, mas é o de menos, assim, entendeu? Você tem uma regra, eu jogo, faço live todo dia, determinada Então, hora. eu tento fazer, né? O problema é que hoje em dia a Twitch, que é a principal plataforma de transmissão, tá muito complicado, assim, de ganhar grana, assim, especialmente se você for um streamer mediano, assim, que eu acho que é como eu me considero, assim. Pequeno eu sei que tem tanta gente com muito menos que eu, assim, que... Então, assim, tá muito complicado, porque tiveram umas mudanças. É que, na verdade, teve um boom no início da pandemia, né? Que, todo mundo em casa e tal, então aumentou muito. O Gaules é o top hoje dos transmissores? Não, eu não sei se... é o Gaules, Casimiro, são os principais lá, que estão... O Casimiro até hoje ainda faz... Mas o Casimiro era videogame também? Não, mas ele estava na Twitch, na plataforma que assim, e isso é uma outra coisa que mudou também, né? Porque, assim, a Twitch, ela era... quase que exclusivamente de jogos, né? E aí, especialmente a partir da pandemia e tal, o pessoal começou a fazer conteúdos variados e tal. O Casimiro fez aqueles com conteúdo de react, né? De reação, Ele reage ao aeroporto, né? O que estiver rolando lá, ele está reagindo, assim, certo. entendeu? O Vinicius mesmo, né? O conteúdo dele principal é esse. Ele faz de reação também, que foi outra pessoa que ele entrou nesse boom, assim, super talentoso, é claro, engraçado pra cá. Alguém tem um isqueiro? mas ele entrou por causa disso aí. Ele é um queridaço também. Cara, eu confesso assim, eu tenho um filho que chama Gabriel também. Ah, caramba. Gabriel mora em Berlim e ele fazia as lives na Twitch, que era uma forma pra mim de matar a saudade dele. Que eu via meu filho lá. E o slogan dele era jogar mal para poder continuar jogando sempre. E ele teve um problema, eu acho que foi com imposto de renda lá na Alemanha, negócio porque recebeu a Alemanha dinheiro. É um país, você sabe, deve conversar com ele, é um país em termos de burocracia, super chato. E aí ele desanimou. Ele já estava com 2.000 seguidores. E hoje ele trabalha na ESL, né? Que é a Mas empresa... mal bem serviu para isso, né? Até para conhecer, Mas ele, cara, ele mas essa fazia... mas essa é uma experiência legal, desculpa te interromper, que você está falando essa questão a relação do streamer com os participantes, especialmente assim, quando você ainda não é gigantesco, que nem é o Casimiro, que pega mais de 10 mil pessoas, então é muito difícil você ter uma relação mais próxima, assim. Mas quando você tem, sei lá, pega uma média de 100 e poucas pessoas, ou até menos que isso, 50, assim, você cria quase que um laço, assim, com aquelas pessoas, assim. Eu, inclusive, às vezes eu fico, semana passada, eu fiquei quase uma semana sem fazer live e, eu sentia falta, de verdade. Você sente falta do contato com aquelas pessoas. O chat ao vivo, né, é uma interação. Eu vejo no Brochada... Boa, muito bom isso. Cara, a interação, como as pessoas gostam de participar de alguma maneira do programa, como a pessoa fica orgulhosa quando você lê a mensagem dela. Agora, nesse universo da Twitch, tem muita pegadinha, né? A Paula latejando. Os nickers, né? Os apelidos, né? Os abraços pro tem um que é... Jacento, não sei o quê. Tem um que foi um que me pegou muito, que o cara usou um nick em inglês. Cara, até deu uma idiotice, desculpa. Mas é que, tipo, é Ghost Down Cool. Aí eu fui agradecer. Obrigado pelo Ghost Down Cool. Aí eu tipo, caraca, cara, que idiotice, cara. Cara, mas tem uns caras que eles ficam ali insistindo. E aí o meu filho, ele fazia um negócio que eu achava muito interessante. Ele falava, fulano,
obrigado por mandar essa mensagem. Eu sei o que você quis falar. Sim, E eu vou ler em sua homenagem. Aí ele lia os nomes, aí os caras às vezes revertia. O cara que só entrava pra zoar. Acabava Mas ficando. Melhor... mas você é maneiro, você não. Mas é a melhor forma. Você não levou na maldade, beleza e tal. Pô, vou ficar aqui quietinho agora. A pior forma de reagir a isso é você ficar puto. Definitivamente é isso. Você ficar puto é que nem escola, né? No final das contas é isso, né? Se você acusar o golpe... o apelido na escola só pega pra quem fica puto. Se você adotar o apelido... Tirando um caso de um amigo meu que eu botei o apelido dele de Blau Blau. Sabe, lembra do Coelho Ricochete, desse desenho? Caramba, animado? Nossa, é muito... Eu sou um pouquinho mais velho que você, né? E tinha o Blau Blau. E eu botei o apelido desse meu amigo de Blau Blau, cara. No final ele já se apresentava para as pessoas como Blau Blau, cara. Cara, engraçado. Pior que a minha mãe tinha um amigo que chamava Blau Blau. Não sei se é o mesmo, mas... O nome dele eu não esqueço. Emanuel. E o apelido era Blau Blau. E no final ele mesmo já se apresentava como Blau Blau, cara. Porque pegou de uma tal maneira. E no início ele ficava puto. Depois ele... acabou aceitando tal. É diferente, né? Do Totoro, por exemplo. O Totoro você meio que adotou. Meio que escolhi, foi uma coisa aí meio que era legal. Meio que normal no meio lá, a galera pensar Não, e fica marcante, né, cara? Porque, pô, o Totoro é um nome diferente, né? E aí você vê nessa história de comediante, o humor vem por causa da geração de conteúdo de vocês, era voltada para o humor. Claro. Mas tu já fez algum papel sério em alguma situação? Cara, deixa eu pensar aqui. Já devo ter feito sim, assim. Assim, eu não digo uma coisa extremamente dramática. Eu estou tentando pensar aqui se eu já fiz, assim. Mas eu já fiz participações. Sei lá, por exemplo, eu fiz uma participação no filme do Confissões de Adolescente, aquela refilmagem que foi feita pelo... Esqueci qual é o... Era Domingos de Oliveira, o autor, não era? Isso. Que eu faço um papel. E a filha dele... Tinha aquele seriado do... Putz, qual é o nome, cara? Do Gloob, que eu também fiz. Eu fiz um vilão, né? Foi um papel bem legal que eu fiz. Com o André Peles, o detetive do Prédio Azul? Não era o detetive do Prédio Azul. Eu não vou lembrar agora, cara. Ou será que é? Não era. Era um outro. A gente acha e era um bota outro, era um outro que era um comentário. grupo de crianças, assim. Mas foi uma experiência bem legal, assim. Mas, assim, realmente, uma coisa dramática, mais séria, assim, sabe? Não é da tua praia. Mas assim, é engraçado até falar isso, porque assim, eu me considero um ator, é claro, por tudo que eu fiz e tal. E ainda tô aberto a várias coisas e tal. Oportunidades boas que passarem assim. Agora, eu acho a vida de ator muito difícil, sabia? Eu conheço muita gente que eu acho é uma vida muito sofrida. Eu acho que assim, você que trabalha com... Para mim, eu vejo muita semelhança entre você que trabalha com áudio, né? Tipo, com música, justamente. Música e ator são duas pessoas, cara, que você vê tanta gente boa que não tem oportunidade, tanta gente que não é boa tendo oportunidade. O mercado é muito cruel. Exatamente, assim, é uma coisa que não é o talento que decide. Às vezes não é nem só, tipo, realmente, você... Às vezes o contato ajuda, mas às vezes é questão de sorte. Eu ia te perguntar, tu tem agente? No momento, não. Então é direto contigo. É isso. Tem tanto de cachê. A gente vai na loucura. Eu tenho um amigo ou outro que me ajuda e tal, quando eu estou precisando de algo, mas... Porque isso também é uma dificuldade, porque às vezes eu, como negocio diretamente com os clientes, às vezes eu me sinto meio aviltado, assim, pô, cara, tô fazendo isso, mas eu vou fazer Sim, porque às vezes o trabalho é legal, o cliente é bacana, sempre tá te prestigiando, mas às vezes rola mesmo uns cachezinhos mais indecorosos, né? Mas dá para viver, estamos vivendo aí. Estamos vivendo agora. Eu eduquei meus 3 filhos, os 3 na universidade. Pô, que legal. Já se formar. Só falta o mais novo se formar. Trabalha com como é que chama? Motion. Parte de audiovisual, né? Os 3 acabaram indo meio nessa linha. O mais velho é TI.
Então foi tudo... Configura uma ilha de edição como ninguém, plugins, efeitos, configurar a rede com ele mesmo. O do meio tá lá na ESL, que é essa empresa que promove o Major, né? Isso. Cara, teve um agora, né, essa semana? Teve aqui no Brasil, inclusive, mas não sei se foi da SL, não. A da SL foi o outro. Não, em novembro foi um imenso, né? E aí era justamente da SL, se eu não me engano. Eu acho que esse que teve agora, porque ele veio ao Brasil, mas veio rapidinho, ele veio, foi visita de médico. Mas assim, esse é um cenário assim, muito legal, assim, cenário de esporte eletrônico, né? Pô, assim, Cara, eu não sei mexer no mouse, no joystick. Mas, por exemplo, assim, é uma galera muito jovem, né? Eu, por exemplo, já sou um idoso para meio de... Você não consegue achar um jogador com... É raríssimo achar alguém com mais de 30 anos, assim. Tipo, o reflexo vai diminuindo. Eu acho que não é só o reflexo. Eu antigamente achava que era relacionado ao reflexo, e tem a ver, é claro. Mas eu acho que é muito aquela coisa da galera da juventude querer procurar as novidades e trazendo coisa nova. O meu filho mais novo comprou um monitor. Eu acho que também o hardware faz muita diferença, né? Eu me lembro que ele comprou um monitor que rodava em 240 Hz. 240 Hz, Que faz com que ele tenha mais precisão nos tiros. Isso aí é desculpa. Ele tá dizendo isso aí porque isso é desculpa. Ninguém atira melhor no mouse. Não, ajuda. É claro que é mais agradável de jogar. E se você for tipo um pro player, o cara profissional... Que fica ali com a cara enfiada o tempo todo. Não, isso afeta mesmo, assim. Mas se você não for, não sei se ele é muito bom em alguma coisa. Assim, jogando mal pra jogar assim, sempre. Eu volto e meia zoo, assim, troquei de mouse, agora eu não vou errar um tiro. E erra do mesmo jeito. Mentira. Cara, a sensação... eu já joguei o Counter-Strike da vida real, que é o paintball. Pô. A sensação... É isso mesmo, né? Quando você leva um tiro, é tão frustrante, é tão... Cara, não é nem pela dor, é só pra saber... Não, eu levei um tiro, cara. É assim, cara, é muito ruim, cara. É muito ruim. O bom do videogame é que pelo menos você leva um tiro, quando acabou aquela rodada, você continua ali, já vai, segue. Mas depende. Pois é, mas é isso. É a sensação de você tá fora, né? Você tá fora da brincadeira, né? Pô, mas você ser um dos primeiros a levar o tiro é sempre muito deprimente, cara. Eu fico, ficava muito frustrado. Dói o tiro de paintball? Rapaz, se pegar em algumas posições, eu acertei uma vez a testa de um amigo meu, que ele ficou com uma bola vermelha que parecia uma tampinha de Coca-Cola. eu era bom de mira. Nesse ponto eu sou bom de mira. No físico, no real, no mundo real, eu sou bom de pontaria. Tem um lugar aqui no Rio que era tipo uma escola abandonada, não tinha um aqui? Tem vários. Tem o mais famoso na época que eu fui jogar era um que tinha lá no Recreio dos Bandeirantes, atrás do Clube da Aeronáutica ali. Tinha, cara, que era um terreno. Era um terreno no meio do mato. Um terreno grande, cheio de manilhas, de carretéis. Era tipo um mapa de jogo mesmo. Tipo um mapa de jogo mesmo. E aí você tinha as opções de pegar a bandeira ou mata-mata. A gente escolhia, fazia umas 5 ou 6 rodadas. A gente tentava fazer um negócio mais... não deixar ninguém ter o abuso do poder econômico. Então era 200 tiros para cada um. Porque eu já vi em brincadeira de paintball que um cara tem 500 tiros, o outro tem 100. Então o que tem 500 provavelmente vai se dar melhor. Então nós botávamos uma regra que não podia ter abuso do poder econômico. Cada um só podia comprar um limite de tiros e tal. Cara, é gostoso, mas é muito louco, cara. Quando você leva um tiro, se pega aqui na região, nessa pele mais fininha da barriga, cara, fica uma bola de sangue, cara, sangue pisado, aí o negócio é dolorido. Não é fácil, não, tem que ser bom de mira. Gente, vamos falar direito agora. Agradecer a Loja Gloriosa. Cara, essa é a loja oficial do Botafogo, é isso? Não, é uma loja que vende produtos oficiais do Botafogo. Já foi a loja oficial do Botafogo no passado. E aí ele mandou para mim aqui essas... Mas aqui é bom que tá gelado, né, Botafogo? As duas Stanleys. É tipo a Stanley, né? Gente, eu fiquei encantado com essa garrafinha. Eu já fiz alguma merda que eu desliguei alguma coisa aqui que eu não tô conseguindo... A mão... Tem que fazer uma coisa, só para abrir tem que fazer algo? É só distorcer, é uma tampa normal. Eu sou fraco mesmo, eu acho. Peraí. Você apertou demais? Será que foi? Eu tô com medo de... Ou então... Nossa, aqui... Não, tava apertado mesmo o negócio. Eu sou fraco mesmo.
Cara, Loja Mas é muito Gloriosa, legal. você botafoguense que gosta do Botafogo, produtos oficiais licenciados, eles entregam, tem um esquema de entrega super rápido, super legal, até em outros países. Se você tá aí vendo o podcast em Londres, pode fazer... É tudo maluco mesmo, né? Em tudo que é lugar do mundo os caras querem. Então... A gente vai falar de Botafogo já já, porque eu tenho Ih, caramba. uma sugestão a dar aos botafoguenses. Eu tenho vários amigos que têm blogs que são mesmo focados em Botafogo. Aqui o podcast, como você sabe... Inclusive eu fui recentemente até nunca. Tu foi no Glorioso Connection, né? na véspera de um jogo contra o Flamengo. Então nós vamos criar aqui agora um compromisso. Toda véspera de Botafogo e Flamengo, vou ter que ir lá agora. Doutor vai num blog de botafoguense. Vai no Fabiano Bandeira, vai no do Wellington, vai no... Tem outras opções, não precisa nem ser só ir no Não mesmo. precisa ser no Glorioso, não, que são meus amigos, o Bento e o Gustavo, pô, já tiraram a casquinha do Totoro. Então vai ficar aqui o compromisso do Totoro, que foi lindo, cara, ganhar do Flamengo. Eu sempre brinco que o Eurico Miranda, ele conseguiu mudar a grande rivalidade carioca. A grande rivalidade carioca nos anos 60, 70 era Botafogo e Flamengo. Flamengo. Que, porra, o Zico, num documentário que eu... Claro, a história do 5x0 é maravilhosa, né? Que eu tive a oportunidade de sonorizar e mixar um documentário sobre a vida do Zico. Você sonorizou também durante as gravações, assim? Não, Você fez a parte, eu sou finalizador. Fez a pós, foi a parte de Então eu fiz toda a entendi. pós, então onde... O Zico é aquelas pessoas assim, que assim, a gente tem uma lista de pessoas que a gente é fã de verdade. Sim. E tem as pessoas que você, tipo, cara, que você não sabe como lidar quando encontrar. O Zico é um que eu encontrei com ele uma vez só, quando ele tava. Só que ele tava almoçando. E é tipo. E é chato, e é o né? tipo de coisa, cara, eu particularmente odeio que venham falar comigo quando eu tô comendo. Eu pensei, cara, eu até pensei, pô, vou esperar ele terminar de comer, mas enfim, não, deixa lá. Eu ainda vou ter a oportunidade de encontrar com o Zico. Ele é um cara que... E ele falava no documentário sobre a vida dele, ele fala com todas as letras, cara, que ele tinha gana do Botafogo, que ele olhava lá no meio da torcida do Botafogo uma faixinha escrito 6x0. 6x0, não é 5x0. Que ele não suportava ver aquela faixa, ele devolveu, né? Então ele conseguiu devolver. Tanto é que E era engraçado que, assim, pelo menos a história que os flamenguistas me contavam, que assim, que o Flamengo, o Botafogo, obviamente, nos anos 60, 70, era um time muito melhor, que foi melhor que o Flamengo. O Manga falava, o bicho é certo. Ele já gastava, já falava, mulher, pode ir na feira, que o jogo contra o Flamengo a gente vai ganhar. E aí, obviamente, teve o Flamengo lá, do final dos anos 70, dos anos 80, que foi tipo um dos maiores times que o Brasil já viu jogar. E aí tinha vários jogos, algumas vezes o Flamengo chegou a golear, meter 3x0, e aí a galera ficava, pô, será que é hoje que vem? Será que hoje vem, entendeu? O 6x0, que, pô, 6x0 não é um negócio fácil, né? Mas aí acabou acontecendo que, assim, por mais que, pô, é uma história muito legal essa, assim, entendeu? Pô, devolver, fazer um 6x0 é legal, toda a história que veio depois de devolver é uma história maneira mesmo, é legal. Futebol é isso, né? Pô? É isso, tem que... Mas aí vai ficar o compromisso, porque aí a gente ganhou de 3x2, foi só um tiquinho. Pô, mas O Tiquinho jogou muito. Não, eu até tava brincando com você antes de gravar, porque eu sou flamenguista, né? Tipo, eu sou flamenguista que, assim, eu só acompanho o Flamengo, assim. Eu acompanho o Flamengo e aí eu começo a acompanhar futebol mundial faltando, tipo, 6 meses para a Copa do Mundo. Aí eu começo a ver um pouco, porque outro dia alguém veio falar assim, não, vai ter jogo da seleção. O primeiro jogo da seleção depois da Copa do Mundo, por que eu vou ver esse jogo? Tipo, isso é um jogo para dormir. Então isso não vai ficar nada pro mundo. Até o treinador era interino. Pô, pelo amor de Deus, sabe? Tipo, vai ter jogo, pô, tô nem aí, o que vai acontecer com o Brasil agora, pô, entendeu? E aí, assim... Mas, assim, eu me importo com o Flamengo. Tô vendo tudo do Flamengo. E eu participei do Glorioso Connection. E aí, pô... E foi muito legal. Os meninos são baratos. Foi bom, foi legal. E, pô, e eles falaram, obviamente, não foi, tipo, não foi nada puxar saco, não. Eu entendo que, obviamente, é um blog de gente que torce. Você vai tentar, você vai... E aí, assim, eles falaram muito. O time do Botafogo tava bem. Falaram lá do Eduardo e do Tiquinho, que os caras estão jogando muito. Aí eu me lembro, naquele dia eu fiz uma live. Eu comentei assim, pô, caramba, eu saí
de lá achando que meio que brincando, assim, que o Botafogo é o Manchester City do Brasil. Eu não sabia, ninguém me avisou isso, né? Aí fiquei zoando, no final das contas, acabou que o Botafogo hoje tá aí na liderança, né? Tipo, graças a Deus. E vai continuar lá até a 38ª rodada. Faz tempo que o Botafogo não pega uma liderança assim, né? Sim. A gente estava muito bem em 2007 com o Cuca. Eu lembro que era um carrossel, era um time mágico. E aí teve aquela situação do doping do Dodô, que até hoje é muito mal explicada. E aí dali perdeu um jogo para o São Paulo, aqui no Rio de Janeiro, no Maracanã. E dali, daquele jogo em diante, deu uma degringolada. A gente teve uma participação muito boa em 2016, que a gente foi jogar na Ilha do Governador, porque o estádio Newton Santos estava cedido para o Comitê Olímpico, por causa da Olimpíada, né? E nós fomos jogar na Ilha do Governador, nós demos uma guaribada lá no estádio da Portuguesa e fizemos uma campanha maravilhosa. Fomos 5º lugar e nos classificamos para a Libertadores. Ali foi um ano bem bacana. Não dava para almejar título, mas foi um desempenho bem bacana do brasileiro. Aí, 2020, agora recentemente caiu para a Série B, voltou na Série B de novo, graças a Deus, com tranquilidade. É um time que está em formação, essa questão da SAF. Pô, eu me lembro que como eu falei, eu acompanho por alto, assim, né? Mas quando começou a SAF, né, teve um monte de contratação. Teve um jogador finlandês que veio jogar no Botafogo? Teve. O que foi feito desse cara? O time pediu ele de volta por algum motivo. Não sei o que aconteceu, pediram ele de volta. Não, foi quando ele entrou em campo no primeiro jogo, a torcida fez uma festa. Foi muito engraçado. Pô, deve ter sido um dos primeiros jogadores finlandeses a jogar no Brasil, né? Sim, até que não foi o primeiro, né? Eu acho que ele só jogou meio tempo. Assim, não foi nem isso, nem chegou a jogar direito. Foi muito rápido. Tem um americano que estava aí, de repente sumiu, Jacob. Não sei por onde anda. Mas eu acho assim que o Botafogo teve uma felicidade nas contratações do elenco, tirando a lateral direita, que a gente até hoje não acertou. Mas a gente acertou com o Tiquinho. Mas lateral é muito difícil. Não só no mundo todo é difícil achar lateral bom, né? A gente acertou com o Tiquinho, acertou com o Marçal na lateral esquerda. Os dois zagueiros, tem um que eu brinco, o Adrielson, que ele parece o Ilharão do Agreste, que ele usa também um arco no cabelo, não sei o quê, muito bom jogador. Você imagina um zagueiro que está há 4 jogos sem cometer uma falta. Porra. É muito técnico. Tem o outro gringo, o Vitor Cuesta, na zaga. Tinha zagueiro no Flamengo que não conseguia fazer 4 jogos sem cometer um pênalti. Pois é o contrário. Imagina. E aí a gente tem o meio campo, eu gosto muito do Tietê, que fez aquela jogada contra o Flamengo, passou no meio de 5 e fez um jogadaço, entregou o gol pro Tiquinho. Eu gosto muito do Danilo, o samurai que chegou agora, teve uma contusão, espero que não seja muito séria. Eu gosto muito do Eduardo, o Sheik, que, menino assim, bom de bola. Esse é um que tô jogando e demais, o Tiquinho, né? De centroavante. E tem uns que ainda não são nenhum deslumbre, mas que jogam bem pro time, que é os 2 pontos, o Júnior Santos e o Vitor Sá. Então, assim, tá. E o goleiro, né? O goleiro foi um achado. O goleiro... Ter um goleiro bom ajuda demais. Cara, né? O goleiro perdido lá no Náutico, não sei se estava perdido, como era a situação dele lá, veio pro Botafogo assim... Cara, mas isso é uma coisa impressionante, né? Tem alguns times, eu não sei o que o Flamengo tem, que o Flamengo ele tem... Parece que tem alguns times que funcionam assim, você contrata um goleiro e a tendência é o goleiro jogar melhor naquele time. No Flamengo é o contrário, o goleiro chega e ele piora. Assim, eu não acho o Santos o pior goleiro que tem, mas em geral isso acontece com quase todo goleiro. Eu acho que isso vai muito da comissão técnica de ter um bom treinador de goleiro. Existe uma profissão chamada treinador de goleiro que talvez sirva para alguma coisa. Ele não tem esse nome à toa, né? O Flávio Tênis pegou goleiros aqui na nossa época, que eu trabalhei lá no Botafogo, pegou goleiros que eram limitados e que fizeram grandes campanhas pelo Botafogo. Eu acho que o treinamento faz diferença, a técnica, os caras evoluem com um bom treinador de goleiro. Vou fazer uma brincadeira, então, já que você está falando do Botafogo, a gente vai prever
Mas tem que ser honesto. Eu quero que você... Não, claro que você pode ter que ser honesto. Em qual colocação você acha que o Botafogo vai terminar o Campeonato Brasileiro? Em qual colocação você acha que o Flamengo vai terminar? Eu vou tentar responder a mesma coisa também. Eu já fui cancelado uma vez pela torcida do Botafogo, vou ser cancelado de novo. Eu acho que pelo elenco que a gente tem, porque vai ter uma quantidade de jogos agora, é Copa do Brasil, Sul-Americana, vai se embolando. Contra o Atlético Mineiro, o Cláudio Castro conseguiu dar uma economizada, poupou quatro principais jogadores. Luiz Castro. Cláudio Castro, pensei... Não, o Cláudio Castro é o governador. Não, o Luiz Castro, ele poupou 4 titulares absolutos e o time engoliu o Atlético Mineiro. Cara, foi um show de bola. Então, assim, agora, com esse elenco, com essa maratona de jogos, eu acho que entre quinto e sétimo. Quinto e sétimo? Botafogo, Tá na Libertadores. Sim, Hoje em dia a gente tem esse luxo, né, de estar em quinto, até o sétimo ainda entra na Libertadores. Dependendo de quem ganhar a Copa do Brasil, sim. Mas eu tô nessa, entre quinto e sétimo, eu acho que a gente é finalista da Sul-Americana. Tô otimista. E o Flamengo? Aí vai continuar acompanhando. Aí pode desejar o melhor ou o pior. O Flamengo, a gente fez uma análise hoje. Que é o seguinte: o Palmeiras, quando foi campeão ano passado, ele só perdeu 3 jogos. O Flamengo, em 4, já perdeu 3 jogos. Então, é terrível. É uma recuperação. Tá certo? Campeonato a diferença longo. É se você olhar, assim, tudo bem, obviamente, o líder é o Botafogo, assim, seria maravilhoso se o Botafogo fosse campeão, mas assim, não dá pra... a diferença do Flamengo pro líder são 9 pontos já pro início de campeonato. Pois é. Isso que é um negócio maluco, assim, entendeu? 3 derrotas foi o que o Palmeiras teve no campeonato todo, em 38 rodadas. E o foda do Palmeiras, o Palmeiras não perde a regularidade. Não perde. Então, assim, eu vejo hoje na frente do Flamengo o Palmeiras. Eu não curto muito o Mano Menezes, mas acho que o Internacional, ele até teve um perrengue agora esse final de semana. E o dinismo lá. O Fluminense, eu gosto muito... Cara, a torcida do Botafogo vai querer me matar, cara, mas eu tenho uma simpatia pelo Fluminense, pelo Vasco muito grande, por motivos outros. Porque quando você trabalha no futebol, você fica muito amigo das pessoas que trabalham com futebol. E hoje no Fluminense tem 2 advogados que eu tenho como irmãos, tem o gerente de marketing, que é como se fosse um filho para mim, tem o Flávio Tênios, que é como se fosse um irmão. Então, assim, eu acho que o Fluminense está aí na disputa. Não sei título, porque Então, o Flamengo está em 4º lugar para você? O Flamengo está em 4º, 5º. Quinto. Que não é ruim, continua indo para Libertadores. Não, assim, é ruim porque, infelizmente, a expectativa que tem hoje em dia para o Flamengo mas... Não, eu posso dar o meu, então? Vamos lá, Botafogo. Hoje é o líder. Então, eu vou seguir o teu, meio que o teu, assim, não vou... Acho que o Botafogo entra na Libertadores esse ano. Acho que entra na Libertadores, é isso, acho que vai. Acho que já seria um... até pelo início do campeonato, talvez isso. Agora, o Flamengo, cara, eu quero que o Flamengo ganhe um título, assim, é aquela coisa, se o Flamengo ganhar um título esse ano, pra mim, já vai ser muito bom. Vocês já vão ter uma dificuldade na Copa do Brasil, que pegaram o Fluminense de novo? Eu acho, eu chutaria que, assim, pra mim... Eu acho que ainda acho que a melhor chance do Flamengo continua sendo a Copa do Brasil. Eu chutaria mesmo que o Flamengo, com o Fluminense? Mesmo com o Fluminense, assim, é ganhar dois jogos, resolver naquele 2 jogos. O mata-mata é bem diferente, né? O mata-mata assim. tem umas Mas, particularidades. enfim, sobre o brasileiro, eu botaria, sei lá, em segundo lugar, aquele segundo lugar frustrante, que você consegue e sobe para segundo na última rodada mesmo. Segundo ou terceiro. Eu acho que depende muito do desenrolar das competições paralelas. Geralmente, quando você cai no mata-mata, você ganha fôlego. Maurício que chegou ali? Foi Maurício. Quando você cai no mata-mata, você ganha fôlego no campeonato de pontos corridos. Mas o objetivo sempre é jogar todos os campeonatos até o final, né? Então, esse aqui já foi. Aí... Fica geladinho, né, cara? Coisa boa, rapaz. Pô, fica bom mesmo isso. Pessoal, botafoguense, lojagloriosa.com.br, o chopp fica geladinho. Eu me enrolei aqui com um termômetro, mas tá bom. Bota a mão. Esse é o meu controle de tempo. Quando o chopp acaba é porque acabou o podcast. Mas
Mas, doutor, cara, falar de futebol é um negócio que quando começa a falar comigo... Eu quero fazer um desafio contigo, que a gente já conversou isso em off e eu quero saber a tua opinião. Aquele esquete do Porta dos Fundos com o jogador do Botafogo cheio de propaganda. Essa esquete tem história, né? Você não era da época. Era na minha época. Você era da sua época. Cara, assim... Agora eu tenho perguntas para você também. Isso é uma coisa, doutor. Eu vou te falar. É muito fácil você criticar hoje que o Botafogo está com uma estrutura maior. Naquela época a gente vendia um almoço para comprar janta. A verdade era essa. O Botafogo com muita dificuldade. E o que eu vou falar em defesa da nossa administração? Se a gente tivesse dívida zero e vivesse daquilo que a gente arrecadou, a gente teria tido melhores resultados do que nós tivemos. A gente teve um campeonato, logo no primeiro ano, foi um campeão da Taça Guanabara, vice-carioca. Que ano foi esse? 2015. 2015, foi o ano dessa sketch. Em 2015, nós fizemos esses comerciais porque a gente tinha uma dívida com a Casa e Vídeo, que a gente não conseguia pagar. E aí o diretor comercial, na época, falou assim, cara, vamos sugerir um negócio meio maluco, porque eu sei que eles vão topar. Que era o do secador por R$49, o celular, não sei o que e tal. Cara, falar depois é fácil, né? Não era uma bem coisa... Claro, assim, o Porta dos Fundos a gente está lá para... Ninguém acha que aquilo foi uma hora absurda. A gente estava zoando com alguma coisa ali, que aconteceu na época. Assim, o que aconteceu naquela situação foi o seguinte, só justificando o injustificável. A gente tinha uma dívida, tinha que pagar, o cara deu essa ideia, a Casa e Vídeo comprou, e a gente encontrou uma forma de pagar uma dívida com... uma propaganda na camisa. Só que era uma propaganda não convencional. Né? Um secador de cabelo. E a outra era de um smartphone, se eu não me engano. E não era convencional, chocou um pouco, a torcida ficou chateada. E teve a resposta negativa da torcida mesmo? Teve uma resposta negativa da torcida, mas teve uma coisa que, para efeitos de mídia... Tem uma coisa boa, vendeu muito secador, não, mentira. Nem sei, mas assim, em termos de mídia, esse tipo de ação rendeu notícias no mundo inteiro. Clube do Brasil faz liquidação maluca na sua camisa, não sei o que, assim... E a mídia, o que fica para a história é que você foi falado, foi exibido. Assim, a situação ideal é que assim, o Porta zoava tudo que acontecia no mundo. Pois só que tem uma particularidade que eu não sei se você participou da parte criativa. Não participei, não tenho nada a ver. Assim, só acompanhei de fora. Qual é a diferença? Quando eu vi a primeira vez, eu ri. Achei engraçado pra cacete, cara, pegando os papeizinhos na camisa do outro. Aquele tinha o papelzinho do curso, cara, do curso. Que os dois ali na barreira. Aqueles papeizinhos que botam, tipo, geralmente em faculdade. Assim, isso. Puxando um por um. Aquilo é muito bom. Aquilo é genial. Eu ri, confesso que eu ri. Até a hora que eu vi que era o seguinte. Eu falei, essa camisa do Flamengo? Essa camisa é nova. Essa camisa não é a camisa do camelô, que nem a do Botafogo. Na verdade, era um lançamento da camisa. Era o lançamento da camisa nova do Flamengo pela Adidas e pelo Flamengo. Sim. Tanto é que é gravado na Gávea. E no making-off, quem está lá é o Kibe, que era o vice-presidente de comunicação do Flamengo. Então, dizer que o Flamengo e a Adidas não eram solidárias... ali naquela coisa, porque aí deixou de ser piada, virou uma promoção comercial que envolvia uso indevido da marca do Botafogo. Tanto é que essa foi a justificativa legal de toda a questão. Porque era um uso indevido da nossa marca para um lançamento comercial. E tanto era um lançamento comercial que no ano seguinte o Flamengo fez o mesmo lançamento de camisa, só que dessa vez com Desimpedidos. Usou o mesmo modus operandi. Então, o que era o meu questionamento? Eu falei assim, deixou de ser piada, deixou de ser uma gaiatice, que era muito gaiato, e a gente até merecia levar aquela porradinha, mas aí, ali era um lançamento... Cara, o cara tava com a camisa do Flamengo, que nem tinha sido vendida ainda, não tinha chegado nas lojas. Então, assim, teve uma conotação comercial. Mas, assim... Teve outras coisas do Porta também que eles fizeram comerciais ou não comerciais e usaram assim, marca. O Porta funciona assim, né? Era uma coisa que a gente fazia mesmo. A gente
a gente fazia conforme... fazia parte do processo a gente tentar, tipo, botar a coisa lá e ver se quem entendeu, entender. Acho que o Spoleto, né, teve uma situação boa. Foi. Mas, rapidinho, só pra voltar nesse vídeo, tem uma... Eu vou obviamente... Agora eu vou ficar de fora da polêmica, mas eu tenho uma crítica para esse vídeo pro Porta, porque é o seguinte, se você olhar esse vídeo, assim, o diretor de fotografia, que até hoje é o Gui, é maravilhoso, é um dos caras mais fodas que eu conheço. Teve aqui, ele fez a nova iluminação do então, brochado. Ele é foda. Só que assim, ele cometeu um erro, né, nesse vídeo, assim, né? Porque ele trocou a cor da camisa do Flamengo, cara. Se você for olhar esse vídeo, por uma questão de luz, questão de horário de filmagem e tal, ele não tá nem aí, ele não é nem flamenguista, ele não tá nem aí qual é a cor real. Porque assim, você como botafoguense, você sabe quando é o preto... Se o escudo tiver desproporcional, eu já fico louco. Não, mas assim, você sabe qual é o preto do Botafogo e qual é o vermelho do Flamengo. É o vermelho do Flamengo, entendeu? E o que ele fez? Ele, por uma questão... Ficou cor de vinho. Ele ficou vinho, ficou estranho. Tipo, eu olhei assim, caraca, mas tá estranha essa camisa do Flamengo. Então, no final das contas, assim, serviu pra... mostrou a camisa nova do Flamengo, mas mostrou errado. Mostrou com uma cor meio estranha. De repente foi até pra deschavar um pouquinho, sabia? Não acho que foi, acho que foi. Isso foi 100% por uma questão técnica de mesmo. técnica. O pessoal que trabalha lá na edição, o Gui, que filmou, colorizador. Ele tá cagando pro Flamengo, Botafogo. Entendi. Eles estão lá pra pela deixar piada. o vídeo bonito. E a piada era... assim, e eu tenho certeza que a luminosidade do vídeo ficou perfeita. É que ninguém avisou pra ele assim, não, mas é que é o vermelho do Flamengo. Eu tô nem aí pro vermelho do Flamengo. Eu quero que o meu vídeo fique bonito. Exatamente. Isso acontece muito, de desvirtuar. Rolou um negócio que só quem é muito flamenguista percebeu. Não. Pode ser uma pequena vitória, eu acho. Não, minha vingança, viu? A cor do escudo do Flamengo estava feia. Então pronto. O Totoro não gostou. Totoro, e agora para finalizar, te conheci aqui, cara, numa experiência, não sei se tão nova para você, porque vocês já vinham fazendo em São Paulo. Ah, é verdade, temos que falar disso. Já tinha vindo pro Rio. Porque começamos a gravar daqui a pouquinho, né? Exatamente. E vai ter depois a gente vai fazer um time-lapse aí, vocês vão ver como é que o estúdio se transforma em questão de minutos. Cara, o que é o Brochada Sinistra? Que começa pelo... Magal, hoje no Story, falou que, porra, muita gente questiona, que acha que é um nome pejorativo. Cara, pra mim, um achado, assim, que, porra, eu confesso assim, que eu não sou muito ligado à internet, sei o quê. Mas, cara, quando a gente começou a fazer os programas aqui no estúdio, cara, eu fiquei apaixonado, porque eu vejo que vocês, apesar de comediantes, irônicos, sacanas, não sei o quê, são 4 meninos com um coração... Cara, que eu confesso, eu me encantei mesmo. Pô, que legal. Eu tenho por vocês um carinho, assim, cara. E, cara, eu faço com o maior orgulho. Eu venho toda terça e sexta, eu saio de casa e falo pra minha mulher, até amanhã. Porque, porra, eu vou ficar com os meninos até a hora que for. O Magal, outro dia, num feriado aqui, tava preocupado. Poxa, os caras estão até... Cara, eu juro, pelos outros eu não vou falar, mas por mim eu vou falar assim, cara, eu faço com uma alegria imensa. Como nasce o Brochada Sinistra? Como é que os 3 e depois viram 4, né? Parecem os 3 mosqueteiros e D'Artagnan. Conta pra mim, como é que nasce o Brochada Sinistra? Então, basicamente assim, durante a pandemia, né? Tipo, as pequenas coisas boas que aconteceram durante a pandemia, que foi uma merda, foi assim, a gente tava, tipo, todo mundo que cria conteúdo, na verdade... Todo mundo estava passando por um momento de dificuldade, tanto psicológica quanto profissional. Geralmente os dois, na maioria das vezes. Tudo, né? Somado. Então é assim. E aí, pô, o Magal, ele tinha um outro podcast, que era o Não Ovo, que ele fazia com o pessoal do Não Salve, que era um podcast de áudio. E aí ele teve a ideia de, tipo, aí o podcast acabou por uma razão lá, enfim. O Magal um dia explica pra você direito que eu não... O próximo convidado, vamos ver se ele aceita, né? O Joey já veio, pra ele você... mora em São Paulo, né? Pois vai ser mais difícil, mas eu vou convencer ele. Mas, enfim, aí a gente... Aí ele resolveu criar esse podcast de áudio, me chamou pra fazer, eu não lembro exatamente... No início era só áudio. Era só áudio, durante... Pô, a gente, na verdade, não tá nem um ano ainda fazendo nesse formato de videocast, né?
E aí ele criou esse podcast de áudio meio que no início de 2020 e tal. E ele falou assim, pô, vamos fazer um podcast. Aí ele fez lá uma lista de nomes e tal. Aí ele tinha um brochado assim. Eu queria lembrar quais eram as outras opções que tinha. E assim, eu até falei Nenhuma era tão boa quanto o não Brochada. era, não era. E aí a gente acabou fechando com esse nome. A gente tinha um outro amigo nosso que fazia, que era o Gala, que era o... Ah, o que vocês o Gala, ligaram que toda pra hora ele. fala aqui, enfim, que ele acabou depois saindo do... Anderson. É. Mas, enfim. E aí, assim, a gente fez durante um tempão, né? Tipo, como esse formato de áudio. E aí a gente tinha momentos que a gente não lançava com a regularidade nova e tal. E aí com a regularidade certa, eu quero dizer. E aí o Magal, deu esse assim, vamos fazer um financiamento coletivo para transformar num videocast e tal, né? O cenário. Eu pensei, caramba, cara, tá bom, vamos. Porque o Magal é uma pessoa, cara, que faz as coisas acontecerem muito. Assim, vocês já viram assim, entendeu? Identifiquei uma pessoa com ele. Tipo, cara, assim, e eu não sou uma pessoa tanto assim, vou ser honesto com você. Eu sou uma pessoa que eu sou pessimista com as coisas assim, entendeu? Mas o Magal, tipo, ele fez muito esse projeto acontecer, de verdade, assim, sabe? Cara, assim, ele fez o financiamento coletivo, claro, que eu estava tentando ajudar. Na época, o Vinicinho, isso é importante. Aí em certo momento do podcast de áudio, que eu não lembro agora já bebi muita cerveja aqui. Chopp Brahma da Adega do Pimenta. Exatamente. Em certo momento, o Vinicinho entrou e a gente... enfim, e a gente ficou e aí ele teve a ideia de fazer o videocast, entendeu? E aí ele fez o financiamento coletivo, foi bem sucedido, e dá um medo fazer um financiamento coletivo, sabia? Porque assim, quando você começa, especialmente nos primeiros dias, depois começa as coisas dar certo, é tudo ótimo. Você pensa, caramba, imagina se isso não dá certo. Mico, sabe? né? Que mico. Sabe, entendeu? Então dá um medo, mas graças a Deus foi um puta sucesso. A gente conseguiu... E mesmo só no áudio era essa coisa espontânea, falando merda. Então, é engraçado, assim, o formato de áudio era diferente, porque ele era editado, né? Era muito interessante. A gente gravava, tipo, 1 hora e pouco, 1 hora, e aí o Magal ele começou como editor. Eu conheci ele quando ele era editor do Porta, ele já produzia conteúdo, dirigia coisa e tal. Mas, ele contou aqui que ele já foi produtor da ProView. Já trabalhou muito nesse meio, assim. Mas ele é muito bom de edição. Nossa. Então, ele editava e era uma coisa interessante de fazer. Porque às vezes a gente ficava, tipo, a gente ficava aqui uma hora falando coisa, o Magal vai editar isso. E era bem curto, durava, tipo, 20 minutos a 30 minutos no máximo, assim, os episódios. Só que, assim, o videocast é uma outra coisa completamente. A gente faz ao vivo, não tem edição nenhuma, né? Muito bom. E aí a gente... Enfim, e aí a gente criou esse formato novo, né? E deu certo pra caramba o financiamento coletivo. E a gente fez esse cenário aqui que está escondido aí, vocês vão ver daqui a pouco como é que é. Que quem fez foi o Diego, que era o diretor de arte, que ainda é o diretor de arte do Porto e tal, né? E a gente fez primeiro o desenho. Cara, é muito legal também você ver um projeto que você vê primeiro como um desenho lá 3D no render, e depois entra de verdade, vê as coisas acontecendo, né? E aí ficamos ali durante 6 meses em São Paulo e agora estamos aqui. Você ia toda semana para São Paulo? Era o contrário, agora vocês estão se vingando do Magal. Ele que vem de São Paulo. Exatamente. Sendo que a gente gravava uma vez por semana só. A gente passou a gravar 2 vezes só quando viemos para cá. Entendi. Era terça e quinta e agora é terça e sexta por... Isso, Mas o Magal fez uma votação, né? E por algum motivo virou sexta e ficou bom. Deu certo. Assim, isso que é legal. E foi uma coisa que eu aprendi muito aqui no Brochada, tipo, que assim, cara, tentar melhorar as coisas, assim, não ficar num conforto, assim, isso. Sabe? Ficar tentando coisa nova. Não, cara, eu sou fã de carteirinha. Vou falar de novo aqui. Queria ter sido teu amigo desde criança, assim, desde que você nasceu, porque você é uma pessoa do bem, um coração enorme. Esses meninos chegam aqui, são a alegria da casa. Vocês, a gente se dá bem, se diverte, todos muito educados, que às vezes o artista é marrento, né? E vocês não têm marra nenhuma, tá tudo muito bom. Até quando a gente às vezes vai embora, não arruma aqui as coisas no estúdio. Aqui, exatamente. Então, assim... A gente tenta. Cara, Totoro, a você eu só desejo todo o sucesso do mundo. Feliz demais de ter te recebido aqui por esse papo.
Cara, a gente tem que desmontar o estúdio aqui para botar pro brochado. Mas enfim, vamos marcar uma outra vez. Cara, te agradeço demais ter vindo mais cedo, disponibilizado esse tempo, contar essas histórias. Cara, todo sucesso e tamo junto sempre, irmão. Valeu, Porra, cara. Falou. Valeu, gente. Galera, fiquem ligados que a qualquer hora o podcast está de volta. Beijo. Valeu.